podem ter certeza que vai ser um café, aquele moído na hora, viu? Pastor Arthur se vira. Ele sempre oferece melhor para a igreja. E nós sabemos aonde comprar. Isso vocês podem esperar que será um café especial para vocês no domingo de manhã, tá ok? É mais um chamativo para você ver. E como é bom poder ministrar nesta noite para os amados aqui. E eu sou grato a Deus. E nós vamos dar sequência naquilo que foi iniciado há 3 semanas sobre o testemunho de Jesus. E, primeiramente, eu gostaria de dizer 3 pontos. Primeiramente, quem é Jesus? Testemunho de Jesus por meio de profetas e discípulos. Em segundo lugar, o testemunho de Jesus na criação. E em terceiro lugar, o testemunho por meio da igreja de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá. Nos diz a palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus, eu diria, é o mais odiado do mundo. Onde este nome é pregado, sempre temos um lado sim e o outro lado não. É o mais odiado, perseguido. E todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles em muitos países até são mortos. Mas também quero dizer que é o mais amado por todos. É o mais mencionado de todos os homens na terra. Quando você vai no cartório, é antes de Jesus e depois de Jesus. Quer dizer, não tem como fugir. Isto é maravilhoso. Agora, iniciando. Quem é Jesus? Para Deus, ele é o Filho dele, conforme Mateus 3,17 nos diz. Eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, eu tenho todo o prazer. Isto foi quando Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Ele foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, e quando ele sai da água, os céus se abriram. E aí o Pai revelou, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. E por que Deus se revelou a ele? Ele se revelou porque ele sabia os próximos 3 anos seriam de perseguição, de humilhação, de açoites, de sangue, de cruz. Então, para ele ter aquela convicção, aquela certeza que este é o meu Filho amado. E o mesmo se dá quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele será entregue por Jesus ao Pai. E nós seremos recebidos como filhos amados do Senhor. E seguindo, nos diz para o profeta Isaías, este é o Messias que veio, o Messias prometido, que ele anunciou 650 anos antes da crucificação, que seria o Messias, o enviado de Deus para nós. Como é importante para Mateus, ele é o Deus conosco, no momento mais difícil da sua vida. Lembram-se, Emanuel significa Deus conosco. Hoje pude conversar com meu irmão mais novo, ele amputaram uma parte do seu pé, ontem em Toledo, e esperamos que seja nisso, e foi este versículo que eu citei. Lembram-se que Deus está contigo, e nós estamos orando por você. Quer dizer, é um testemunho vivo, é longe, mas por isso existe o telefone. Este Deus amado está conosco dia e noite, não dorme e não dormita, diz o Salmo.
É maravilhoso sabermos que não é um ser humano que pode estar conosco 24 horas e muito mais na eternidade, mas é Jesus Cristo, o Filho amado. Para Lucas, ele foi testemunhado quando ele nasceu. Os céus se abriram com milhões de anjos cantando quando ele nasce, glorificando o Filho que havia nascido. E ainda mais, para João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava se aproximando do Rio Jordão, ele falou para as pessoas: este é o homem que batiza com fogo, com o Espírito Santo, eu batizo com água. Então ele aponta para Jesus, ele diz que ele cresça e que eu diminua. Então notem como é importante o testemunho de Jesus. E ainda mais, em Apocalipse 1,18 diz, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, notem que existe duas mortes, a morte espiritual e a morte física. A morte física, ninguém vai ficar para semente, nem que vai viver 970 anos por aí, ou 980, como foi Matusalém. Mas um dia vamos. Mas agora a morte espiritual é uma escolha sua, é uma escolha minha, é uma escolha nossa enquanto nós vivermos aqui. Se nós queremos passar toda a eternidade nos céus ou no inferno. É muito importante que nós, como pastores, falemos que assim como existe o céu, existe também a dor, para que você não vá para lá no amanhã. Isto é amor nosso para com vocês, para estarmos prontos. Eu estive morto, mas estou vivo pelo século século. Quer dizer, a chave da morte e do inferno está nas suas mãos. E ainda 1 João 5,12 também nos diz, aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem a vida, não tem, aliás, que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ouvimos domingo sobre Jesus veio trazer vida e vida em abundância pela pastora Carla. Vida, a verdade verdadeira que Pôncio Pilatos não sabia. Ele pergunta, o governador, o que é a verdade? E Jesus fala, eu sou a verdade. Eu sou a vida, eu sou o caminho que leva o ser humano até a presença do Pai. Por que existem tantas encruzilhadas? É o momento em que nós precisamos tomar posição, fazer uma escolha para a direita, para a frente ou para a esquerda. Esta semana, às 3h30, 4h, se querem fazer companhia comigo, estou tomando chimarrão na Avenida das Palmeiras, 717, isso é sagrado. E lá tenho muitos contatos. E essa semana, anteontem, uma senhora veio, ela falou, você é pastor? Falei, sou, 50 e poucos anos. E ela já começou a chorar, eu estou triste, eu estou abatida. E foi falando, deixei ela falar, mas você quer oração? Sabia que a Andréia estava em casa, eu ouvi o barulho. Pensei, se ela topar, eu já toco a campainha e já vamos orar aqui mesmo. Eu falei umas 4 vezes, ela falou, eu não posso, eu tenho uma religião, mas eu quero dizer, eu disse para ela, a religião não salva, ou não cura, senão você já estaria curada. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, este tem poder único que salva, que perdoa e que cura. Então lá, amém, nós podemos tomar decisões. As encruzilhadas são exatamente isso. Em segundo lugar, o testemunho de Jesus na criação do mundo. Em Colossenses nos diz o seguinte, pode pôr,
pois nele foram criadas todas as coisas, quer dizer, Jesus, as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Olha só, por ele, para ele, aliás, por meio dele, para ele. Então nós vemos como ele é importante. É o Filho de Deus. E ele, então, participou, a Trindade participou realmente da criação do mundo. E nos diz mais, não tem como o ser humano descrever a grandeza de Deus. Como ele é grande, como ele é profundo, como ele é atuante, como ele realiza milagres como realizou naquela época. Ele tem a sua hora para tudo. E ele é tão grande, nos diz a palavra de Deus, que simplesmente ele é Deus. Este é meu filho, ele participou da criação. E o que diz então? A terra estava vazia. Obrigado. A terra estava vazia, nos diz a palavra de Deus em Gênesis 1. A presença de Jesus é tão grande que ele a preencheu. A terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Vou destacar 4 palavras neste versículo. Primeiramente, a terra estava vazia. Porque Jesus Cristo, ele nasceu como criança. Ele nasceu numa manjedoura. Porque ele é tão grande que ele não coube na terra. Ele precisava de nascer como criança e como Salvador do mundo, crescendo para nos acolher. E a Bíblia nos diz que a nossa vida sem Jesus ela é vazia. Quantas pessoas choram à noite? Quantas pessoas sofrem por perdas? Por exemplo, no meu caso, também, meu irmão, naquele sofrimento. A lógica, para Deus não existe lógica, mas a lógica vai ser amputada um pedaço após o outro. É só o milagre de Deus. E o que a gente pode fazer nessas horas? Animar. Deus está contigo. Deus está com você. Eu oro com Ele, mando mensagens para que Ele se prepare para a eternidade. Santo Agostinho falou certa vez, Deus criou a alma, é a parte espiritual. E enquanto o homem não voltar para Deus, ele não tem paz. E como as pessoas usam drogas, bebida, prostituições, tantas coisas, o carnaval agora está se aproximando. Por quê? Porque não tem paz. Para eles é diversão. Hoje se divertem, mas amanhã, quando acordam, choram. Tudo começa outra vez. Aí tiram a vida. Aí simplesmente vão de mal a pior. O grande vazio que o ser humano, que existe no ser humano, só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir este Deus. Ele é maravilhoso. Não tem ninguém como Ele. Ele é incomparável. Em segundo lugar, a terra estava sem forma. E Jesus colocou forma. Não tinha nada. Então Jesus, Deus, a Trindade, a terra era vazia, havia abismo. E o que aconteceu? Jesus colocou forma, os céus, a terra, as estrelas, o mar, tudo colocou forma conforme está funcionando hoje. Então notem, este é o poder, este é o testemunho da pessoa que nós cremos.
que nos perdoa, que está conosco nesta vida, mas também no porvir. Em terceiro lugar, ainda neste versículo, e o Espírito Santo, no 2b, e o Espírito Santo bairava. Isso no grego quer dizer, ele estava chocando vida, porque não havia vida, era tudo vazio. Era um abismo. Então o Espírito Santo, a Trindade, participou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É maravilhoso. E por quê? Então Jesus preencheu totalmente a terra, como Ele preenche a nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. O que diz João 3, 5 e 6? Pode mostrar? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só que é suficiente. Quem não nasce de novo não pode entrar no reino dos céus. Certa vez, uma professora de psicologia, ela zombou muito de mim, por causa do meu sotaque, por minha descendência de alemães e outras coisas mais. Então, ela debochava publicamente, assim, perante o colégio, e me humilhava. Daí falei, como você é de psicologia, então eu vou te fazer uma pergunta, você deve saber tudo. Ela falou, pode mandar. Aí eu falei, aquele que nasce 2 vezes, morre uma vez. E quem nasce uma vez, morre 2 vezes. E ela mudou de cor. Ela não soube responder. Mas que é isso? Daí falei, existe um nascimento materno. Todos nós nascemos e vamos morrer. Mas existe o nascimento espiritual em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Eu fui pregando isso na sala. Ela virou e começou a escrever e dando mais matéria. Mas 6 meses depois ela mandou um recado para mim, ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então a gente vê que nós precisamos pregar o Evangelho. E o Espírito Santo é que convence. Não é o pastor Arthur, a pastora Carla, mas é o Espírito Santo. É a palavra de Deus que tem poder. O Pai nos recebe na eternidade, quando nós somos salvos, quando Jesus nos entrega. Em terceiro lugar ainda, sobre o Espírito Santo. Na terra havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quando vem a luz, as trevas dissipam. Lembram-se quando Jesus morreu na cruz. Houve uma escuridão blackout no mundo inteiro. Assim era no início. Mas quando ele nasceu, só simplesmente mostrou o poder dele. Porque ele veio, mas logo a luz brilhou. É Jesus. Então, este Jesus é maravilhoso. Abismo significa um lugar que ninguém tem acesso. A China está construindo um buraco de 10 quilômetros. Isso está mais ou menos 11 vezes a Porto Alegre. E ninguém sabe por quê. Quer dizer, há um abismo que ninguém chega. E é o que aconteceu? Foi aquilo que nós ouvimos. Veio a separação eterna para com Deus. Então, obrigado. Já pode dar diploma aí para nossa futura arquiteta. O que aconteceu?
o homem, agora pode colocar Deus lá em cima. Deus. No jardim do Éden não tinha esta linha. Deus se comunicava com Adão e Eva diariamente. Mas daí veio o pecado, a separação eterna. Veio a condenação eterna. E veio o sofrimento eterno. Aí simplesmente veio essa separação. O homem aqui e Deus lá, não havia mais comunicação. E o que aconteceu? Aí veio Jesus. Então veio, pode pôr agora, completar, fazendo um favor. A cruz. Pode completar agora? Não tem? Ah, não. Então, simplesmente veio então a cruz, uma linha ao contrário, e no meio Jesus. Somente Jesus pode reconduzir o homem para Deus. Pode deixar mais um pouco. Então, o homem não tinha mais acesso a Deus. Mas por meio do novo nascimento, por meio da cruz, aí a Bíblia diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando crucificaram a Jesus, foi colocada a cruz no chão. E na hora que ergueram a cruz, ele diz, vou atrair todos a mim mesmo. Foi naquele momento que Jesus reconciliou o homem para com Deus. Não é algo automático. Cada um precisa tomar a sua decisão. E aí nos diz aquilo que o pastor Arthur pregou, a separação, condenação e sofrimento eterno. Aí veio, e por meio da obra da cruz veio então. Agora colocaram. Então Jesus simplesmente nos reconduziu a Deus. Obrigado. E veio a verdade no mundo, conforme a pastora Graça pregou. Trouxe vida e trouxe a verdade. Em Hebreus 12, 15 diz, Jesus livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a eternidade. Primeiramente, livrasse todos. E depois, novamente, escravizados por toda a vida. Então, não é Pedro, não é João, não é Sebastião, não é José, não é Maria, não é pastor, não é padre, não é bispo, ninguém. Quem nos conduz para a eternidade é Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir. É só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. É somente Ele que pode nos conduzir para a eternidade. Em João 8:12, vamos correr um pouquinho, João 8:12, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então a luz brilhou, e simplesmente aconteceu. E não somente naquele momento, mas em Apocalipse 22, pode mostrar o versículo, como vai ser a eternidade. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, sobre a igreja, o povo de Deus, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Então vai ser tão grande a presença de Jesus, por isso até hoje ninguém viu a Deus. Porque se visse, morreria. E no céu não haverá luz, não haverá sol, não haverá escuridão. Só a presença dele, não haverá sanipar, nem copel para você ficar pagando, tá? Amém? Todo mundo riu porque gostou, eu também. Então, é interessante o que vai acontecer. Tudo foi criado para ele, para Jesus, e por que para Jesus? O Pai deixa uma herança para os filhos.
e tudo aquilo que acontece nos céus e na terra será entregue a Jesus. Nos diz a Bíblia, quando tudo é colocado debaixo dos seus pés, então é entregue a Jesus. Quando estaremos na eternidade, daí só um versículo, em João 17, 24. Porque me amaste, não, João 17, deixa eu ver, 24? Não. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus já tem hoje, naquela época, mais que 2000 anos atrás, o desejo de estar com a gente, com a sua igreja, com o povo de Deus, com os salvos, com os redimidos, para ele mostrar. Em terceiro e último lugar, o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus através da igreja. Pode pôr lá, fazendo um favor. Testemunho de Jesus, não. É o terceiro ponto, testemunho de Jesus através da igreja. Pode também deixar o versículo. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então note novamente a totalidade. O evangelho será pregado para todas as pessoas e para todas as nações. E hoje a palavra de Deus vai já por toda parte. E nós sabemos o fim está mais perto que nós podemos pensar. Agora um iceberg se soltou o tamanho de São Paulo. São Paulo é maior que o Paraná. Indo para o sul, está mais ou menos até o final, uns 500 e poucos quilômetros. E aqui até Mato Grosso, mais uns 300 ou 400. Agora imaginem o tamanho do iceberg. E com isso vem a maré. Vem as ondas de 3, 5, 10 metros de altura. São sinais e guerras e mais guerras. Pai contra filho, filho contra os pais, irmão contra irmão. Assim nós podemos ver e Jesus está realmente voltando, nos diz a palavra. A minha esposa, ela estudou 15 anos com uma pessoa que conhecia Jesus. Mas eu creio que ela estudava e era agente da CIA. Porque nunca falou para minha esposa que Jesus salvasse, que Jesus é o Salvador. E na época minha esposa estava precisando de ouvir, mas não ouviu. Então nós somos diferentes. Recebemos o Espírito Santo. E a igreja foi entregue para nós. E então, para irmos e anunciarmos para todas as pessoas. Pedro diz em Atos 4, não posso deixar de falar aquilo que ouvimos e vimos. Eu vou pregar. E assim o que aconteceu? Pessoas foram mortas. Pedro foi morto pelos romanos. Tiago foi cortado o pescoço, a espada. Todos os discípulos, menos João, foram decapitados ou enforcados, porque amavam a Jesus. Tinha sua fé em Jesus. Era a rocha, era Jesus. Vida ou morte. Para eles, Paulo diz, para mim o viver é Cristo, mas se morrer é lucro. Então, quer dizer, eu estou na eternidade com Jesus. E já estou concluindo. E nós precisamos, eu espero ver, uma igreja pronta para doar sua vida pelo Criador, por Jesus Cristo. E também brilhar em
Coríntios 3:20, o louvor já pode subir. O homem sempre tem uma escolha ou uma saída. Em Coríntios 3:20, o bom perfume representa Jesus na terra via a igreja. O bom perfume se espalha por meio da igreja, no trabalho, nos amigos. Por exemplo, eu faço academia 5 vezes por semana. Já tem 2 pessoas que é da academia. Uma é a Edna, que está ali, com o marido, que foram convidados na academia. Preciso ser luz. Eu preciso ser o bom perfume, conforme dizem 1 Coríntios 3:20, para quem está notando. Ainda o bom perfume se espalha por meio da igreja. Não somente representa a igreja, mas também vai se espalhando. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos. Não é este não. Então pode ser que eu me enganei, tá? E terminando. Testemunho de Jesus, o que Ele fez em mim. As pessoas precisam saber. Não é atacar, mas falar quem você era, o que Jesus fez por você. Testemunho de Jesus na criação, o seu poder. Tudo, Adão e Eva pecaram, caíram no Éden. Mas a vida continuará no Éden celestial. Amém? Com Jesus. Notem como Deus é perfeito. Lá houve a queda, mas lá haverá o júbilo e testemunho de Jesus pela igreja, isto é, ele é real. Assim como ele, naquela época, amava, perdoava, consolava e estava junto, assim é hoje. Ele nunca vai nos deixar. E para terminar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então, pode aplaudir. Muitas coisas você já viu e verá, mas é incomparável com aquilo que será na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vimos coisas muito boas, excelentes. Nem coração sentiu. Quantas coisas nós já sentimos, comparando com aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Pode ficar em pé, fazendo um favor?